convidar você a fechar os seus olhos, e nós temos esse tempo de oração pelo mundo, orar pela nossa sociedade, orar pelo nosso país, um mundo que carece de amor verdadeiro, amor de Deus, um mundo cheio de ódio, um mundo cheio de violência, um mundo cheio de intolerância, um mundo cheio de desamor, que precisa do amor de Deus. Amaste a mim, Senhor, ainda cintilante, a luz não vier aos céus, ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Amaste a mim, Senhor, também quando imolado em afrontosa cruz, o meigo Salvador tomou-me para si, salvou-me do pecado, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que imenso amor! Amaste a mim, Senhor, bem sei quando em meu peito entrou eterna luz, o meu Consolador, e com tesouros mil do teu favor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que insigne amor! Antes de cantarmos a última parte, eu gostaria de convidar você a pensar nesse amor de Deus que alcança a tua vida, onde você está, do jeito que você é. Há na nossa dinâmica de vida a ideia de que todo mundo tem que gostar da gente. Afinal de contas, como nós somos legais, não é isso? A gente pensa assim da gente. Como alguém não vai gostar de mim? Tão bom, tão legal. Geralmente o legal somos nós, o chato é o outro. Não é assim que a gente pensa? Mas quando Deus olha para a gente, o que a gente vai oferecer para Ele? Eu não tenho coragem de dizer para Deus: Deus, o Senhor precisa gostar de mim porque eu sou bom. Porque eu não sou. Eu não tenho coragem de dizer para Deus: o Senhor precisa me amar porque afinal de contas sou eu. E aí quando eu penso no amor de Deus, isso toma um significado muito mais profundo. Porque Ele sabe exatamente como eu sou. E mesmo assim, resolveu me amar. Durante essa última parte,
Nós vamos cantar, e se você deseja colocar diante de Deus uma necessidade sua, um motivo de oração, você pode vir aqui à frente e nós queremos orar por você. Não cessa o teu amor, porque jamais o inferno e o mundo poderão falar as vontades opor ao teu. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, porque você é uma bênção para todos nós. Você é uma bênção para a igreja.
Nós louvamos a Deus por isso. Porque o amor de Deus encontrou você, o amor de Deus falou ao teu coração, o Espírito Santo avivou você e você veio até a igreja nesta manhã. E a tua presença aqui é uma bênção para todos nós, viu? Uma bênção para todos nós. E nós temos certeza que este culto já está sendo uma bênção para você também e continuará sendo. O propósito de Deus é esse, que quando a igreja se reúne para adoração, Ele seja louvado, engrandecido e nós sejamos também abençoados e fortalecidos. Eu tenho certeza que isto já está acontecendo com você nesta manhã. Agora, nós estamos falando, já cantamos, do amor de Deus. O amor de Deus que nos atinge de muitas formas, de muitas maneiras. Agora, você sabe que viver em sociedade é viver no meio de conflitos. Viver na sociedade é viver no meio de conflitos. Nós vemos e sentimos conflitos, às vezes dentro de nós mesmos, conflitos na família, conflitos no trabalho, conflitos entre as nações e também dentro das nações, conflitos. Deus nos fez diferentes, como os dedos das nossas mãos, mas nem sempre é fácil conviver com as diferenças, porque muitas vezes elas trazem conflitos. Jesus Cristo também viveu numa sociedade de muitos conflitos, uma sociedade profundamente dividida. Quando lemos o Novo Testamento, nós percebemos isto, que Jesus viveu numa sociedade internamente dividida entre fariseus de um lado, saduceus de outro, zelotas, essênios. Eram grupos, movimentos que existiam dentro do povo de Deus naquela época. Mas não apenas isso. Uma sociedade dividida também, sociedade em que Jesus viveu, porque ela era, assim, marcada pelo desprezo pelos doentes, desprezo pelas mulheres, desprezo pelos pobres. E, olhando para fora, aquela sociedade em que Jesus viveu lá no primeiro século, os judeus do primeiro século, quando eles olhavam para fora, aí eles se uniam. Eles se uniam no ódio pelos romanos, no ódio e desprezo pelos samaritanos, que era um povo que habitava ali no centro da Palestina daquela época. E eles também se uniam num profundo desprezo por quem não era judeu. Eles chamavam de gentios. Então era uma sociedade bastante dividida, a sociedade em que Jesus viveu. E Jesus sabia que estas divisões, estes conflitos,
podiam também estar dentro do seu grupo de apóstolos, de discípulos. Jesus sabia que estes conflitos dentro dos quais eles viviam, que esses conflitos poderiam também estar envolvendo os seus apóstolos, envolvendo os seus discípulos. E Jesus se contrapõe a isso. Jesus se contrapõe. E Jesus, então, ele Jesus dá aos seus discípulos um mandamento, podemos dizer uma ordem, ele dá um mandamento que é um dos mais belos que Jesus Cristo já deixou, que é o mandamento do amor. Amor ao próximo, amor entre eles. E é este mandamento que eu quero destacar hoje aqui para a nossa meditação. É um mandamento que está no Evangelho de João, no capítulo 15, o versículo 12. É este versículo que está ali na tela e que eu quero convidar você para ler comigo. Vamos ler juntos? O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Vamos repetir? O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Querido Pai, acabamos de ler, Senhor, o trecho da Tua palavra, o mandamento de Jesus. E nós te pedimos, no nome do mesmo Jesus, que esta Tua palavra se faça viva nos nossos corações. Por Jesus é que oramos. Amém. Agora, como crescer no amor ao próximo? Jesus deu este mandamento. Como crescer no amor ao próximo? Como crescer no amor fraternal? Quero deixar para você algumas pistas a esse respeito. Primeira coisa, valorize as pessoas. Valorize as pessoas. Já dissemos que Deus nos fez todos diferentes um do outro. Certo dia, eu estava visitando o professor Wilber, que foi presbítero emérito aqui da nossa igreja, creio que conhecido por quase todos. O presbítero Wilber, fui visitá-lo certa tarde, e ele estava assentado na varanda da sua casa. E quando eu entrei, ele perguntou para mim: pastor, o que o senhor acha que eu estou fazendo aqui, na varanda, sentado aqui? Eu disse: acho que o senhor está vendo o movimento aí da rua. E ele disse: não, eu estou olhando para aquela árvore ali na frente. Havia uma árvore na frente da casa dele. Estou olhando para as folhas daquela árvore. E eu estou percebendo que uma é diferente da outra. Olha a observação do professor Wilber. Uma folha diferente da outra. Assim é Deus. Deus gosta da variedade. Deus nos fez assim, diferentes uns dos outros. Alguns Deus fez altos, outros mais baixos, alguns são mais fortinhos ou fortinhas, outros são mais leves, peso-pena. Uns Deus fez igual a mim, assim, 7 horas da noite,
outros Deus fez meia-noite, outros Ele fez meio-dia. E assim é o ser humano, uma variedade imensa, uns diferentes do outro. Agora, a variedade é uma dádiva de Deus, mas nem sempre é fácil lidarmos com a variedade. Há uma fábula. Fábula é uma pequena história onde os objetos, às vezes os animais, eles se comportam como seres humanos. Eles falam, eles pensam. Então, há uma fábula muito conhecida, que é a fábula da carpintaria. Permita que eu relembre esta fábula com você. Eles se reuniram numa oficina e o martelo era o presidente da assembleia. Mas eles queriam depor o martelo, porque eles diziam que ele era muito agressivo, ele batia em todos. Precisava ser deposto, ser retirado da assembleia. Mas outros diziam que também tinham que retirar o parafuso, porque o parafuso, ele dava muitas voltas para chegar ao ponto. Outros diziam que era preciso retirar da assembleia a lixa, porque ela era muito grossa, muito grosseira. Outros diziam que era preciso retirar da assembleia e da convivência deles o metro, porque ele se julgava o mais perfeito de todos, e ele vivia medindo todo mundo por ele mesmo. E não chegavam num acordo. Mas, de repente, chega o carpinteiro. Ele entra e ele pega o martelo, ele pega o parafuso, ele pega a lixa, ele pega o metro e ele constrói um móvel lindo, um móvel muito bonito, o carpinteiro. Ele usa todos, ele valoriza todos, porque cada um tinha uma função. Este carpinteiro pode ser assim, uma figura de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo também, ele ama todos na sua diversidade. Jesus Cristo olha para o ser humano e ele ama todos os seres humanos. Ele amou a mim com as minhas características, mas ele amou também você com as suas características. E embora diferentes um do outro, com características diversas, Jesus chama cada um de nós para fazer parte deste movimento lindo que ele criou lá na Galileia há quase 2000 anos atrás. Jesus chama cada um de nós para fazer parte deste edifício bonito, desta família bonita que ele criou há quase 2000 anos atrás e que é a igreja, que é o seu povo, com características diversas, diferentes, mas ele ama a todos, ele valoriza todos, ele chama todos para participarem do seu povo. E ele quer que todos deem a sua contribuição e a sua participação neste lindo edifício que é a igreja que ele está construindo. Claro que esta participação pode ser
a mais variada possível. Quando você vem à igreja e você faz como hoje o pastor Cássio pediu que nós fizéssemos, e nos voltássemos para alguém que está próximo de nós, e nós disséssemos aquelas palavras bonitas de amor que ele disse para nós falarmos, nós estamos com o nosso jeitão, porque sei que cada um cumprimentou o outro de um jeito e falou de um jeito, nós estamos abençoando este irmão, abençoando esta irmã, e com a nossa característica, nós estamos sendo usados pelo grande carpinteiro que é Jesus, para construir um edifício cada vez mais bonito e cada vez mais belo. E o meu desejo é que, neste ano de 2023, você se deixe usar da maneira como você é, que você deixe que Jesus Cristo use você do jeito que você é, com a característica que você tem, que Jesus use você para abençoar o seu povo, e você cresça no amor ao próximo, no amor ao irmão, cumprindo este mandamento que Jesus deixou. O meu mandamento é este: amem uns aos outros. Embora diferentes, mas amando os irmãos e as irmãs, o próximo, mesmo diferentes. Segunda pista que eu quero deixar para você, para cumprir este mandamento maravilhoso de Jesus, é perdão. Perdoe. Devemos valorizar as diferenças, mas a verdade é que, muitas vezes, por sermos diferentes uns dos outros, vem a mágoa. Vem a mágoa. Mágoa que pode ser causada por frustrações, por decepções, por aborrecimentos, por injustiças e às vezes até mesmo pela traição. Muitas vezes nós causamos mágoa nos outros e outras vezes nós é que somos magoados. As nossas diferenças muitas vezes nos machucam e nos ferem. Às vezes, por pouca coisa, nós ferimos os outros. E às vezes também, por pouca coisa, nós somos feridos pelos outros. E então vem a mágoa, vem o ressentimento. E às vezes pode vir até o ódio no coração. E então nós acabamos por construir muros, por construir cercas, que nos dividem as pessoas entre si, dividem as pessoas às vezes nas famílias, dividem as pessoas dentro das nações, e divide também as nações entre si. Cercas, muros. Por isso, a necessidade do perdão, a necessidade do diálogo, a necessidade de compreender que nós ferimos e muitas vezes também somos feridos. Já contei uma fábula, e agora eu vou contar uma outra
uma outra pequena lenda. Conta-se que 2 irmãos, eles tinham 2 fazendas, uma ao lado da outra. E separando as 2 fazendas, havia apenas um pequeno riacho. E conta-se que esses 2 irmãos eram muito amigos. E ao final da tarde, quando já tinha terminado o trabalho lá na fazenda, eles costumavam se encontrar, os 2 irmãos, e eles passavam ali um tempo conversando. Eles atravessavam ali o riacho, e eles, um ia para lá, o outro para cá, e assim eles passavam um tempo conversando, contando piada, fazendo graça. Era uma convivência muito gostosa entre os 2 irmãos. Mas, um certo dia, por um motivo pequeno, eles brigaram. Resolveram se separar. E um deles ficou com muita raiva do outro. E por coincidência, apareceu lá na fazenda dele um homem com uma maleta na mão e apresentou-se como sendo um carpinteiro, ou carpinteiro outra vez. E perguntou se havia serviço para ele ali na fazenda. Ele disse: sim, tem um serviço aqui para você. Eu quero que você construa aqui, olha, uma cerca, um verdadeiro paredão, aqui separando a minha casa da casa do meu irmão. Porque eu nunca mais quero ter nem o desprazer de ver o rosto, a cara do meu irmão. Então, ali no depósito tem bastante lenha, tem bastante madeira. Você faça aqui uma cerca alta, para eu nem ver mais do outro lado, não ver mais o meu irmão. Eu vou indo para a cidade, vou ficar lá na cidade o dia inteiro tratando de negócios, mas você tem a madeira aí, você pode trabalhar e faça isso aqui para mim. E assim aconteceu. Ele foi para a cidade. Quando ele voltou de tardezinha, ele chega e ficou muito surpreso. Porque ao invés de uma cerca, o carpinteiro tinha construído uma ponte, passando por cima do riacho e ligando as 2 fazendas. Ele ficou fora de si e ele chegou lá na beira daquela ponte, do lado dele, e começou a gesticular e chamou o carpinteiro: vem aqui, eu mandei você construir aí uma parede, você me constrói uma ponte, e gesticulando e fazendo gestos. O irmão dele estava lá do outro lado e viu ele fazendo esses gestos. O irmão subiu na ponte e veio correndo ao encontro dele. E ele aí caiu em si. E ele também entrou na ponte. E os 2 se abraçaram. E a amizade foi refeita. O carpinteiro pegou seus instrumentos, colocou dentro da maleta e estava indo embora. Aí o homem, o fazendeiro, disse para ele: não vai embora não. Eu tenho outro serviço para você aqui, fica aqui. E o carpinteiro respondeu: não, obrigado. Eu tenho que andar. Ainda tenho muitas outras pontes para construir. Esse carpinteiro também pode ser um símbolo de Jesus. Jesus que construiu uma
ponte também, no muro que nós havíamos construído. Jesus construiu uma ponte pela qual nós vamos a Deus. Mas não apenas isso. Jesus também veio, construiu uma ponte para o nosso próximo. E ele derrubou os muros e as cercas de separação. O Novo Testamento conta como é que começou este milagre que Jesus fez. O milagre que Jesus começou a fazer lá na Galileia, o Novo Testamento conta para nós. Como é que Jesus começou a derrubar aquelas paredes? Primeiro, Jesus começou a juntar para perto de si pessoas diferentes. Porque quando você lê lá os nomes dos 12 apóstolos que Jesus juntou, logo no início, você vai perceber pessoas diferentes umas das outras. Dando apenas um exemplo que tem sempre sido citado. Jesus chama Mateus, que era um cobrador de impostos, que era um servidor do Império Romano, cobrando impostos para os romanos. Ele era um publicano, conforme o Novo Testamento fala, considerado um traidor da pátria. Mas Jesus chama também Simão, que era um zelota. O zelota era um nacionalista fanático, era um inimigo declarado do Império Romano naquela época. E Jesus chama os dois. Jesus chama um colaborador do Império Romano e chama também um que queria destruir o Império Romano. Mas não apenas isso. Este movimento de união continua e Jesus derruba a separação entre judeus e entre gentios, de forma que na igreja de Jesus já não havia mais a separação entre judeus e entre gentios. É Jesus derrubando os muros da separação. E isto Jesus continua fazendo hoje. Este movimento de derrubar as cercas, derrubar os muros, aproximar as pessoas através do perdão, através da reconciliação. E você que está aqui na igreja hoje, é porque Jesus Cristo, Ele já derrubou no teu coração a parede que separava você de Deus. E Ele já uniu você a Deus. Você está unido com Deus. Jesus já quebrou a barreira que tinha entre você e Deus. Mas Jesus quebrou também a barreira que havia entre você e o próximo. E Jesus já colocou perdão no teu coração. Então a nossa palavra é que em 2023, nós também cresçamos no perdão. Nós também cresçamos nessa direção, ao invés de construir paredes, construindo pontes no nome de Jesus. Agora veja você que o versículo que lemos termina dizendo: amem uns aos outros como eu amo vocês. Como eu amo vocês. Então, meus irmãos, se nós somos chamados para crescer na valorização das pessoas, no perdão, o nosso padrão é Jesus Cristo. O nosso exemplo é Jesus. Mas atente para o seguinte: Jesus não é apenas o padrão, como ele disse aqui. Jesus é também o poder, porque
nós não precisamos apenas de exemplo, nós precisamos de poder, nós precisamos de graça, e Jesus é também o poder para nós valorizarmos as pessoas, o poder para nós perdoarmos. Nós precisamos deste poder. Nós precisamos que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, para que a gente, revestido pelo Espírito Santo, nós possamos cumprir este mandamento. Por nós mesmos nós não podemos. Temos que reconhecer. Nós não podemos ser por nós mesmos como Jesus. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, da força de Jesus, para que a gente atravesse as pontes da amargura, as pontes do ódio, as pontes das desavenças, seja na família, seja na nação, seja na igreja. Nós precisamos do poder de Jesus para atravessar estas pontes. E permita que eu encerre contando mais uma historinha para vocês. Uma formiguinha estava na beira de uma ponte para atravessar a ponte, mas ela olhava para o rio lá embaixo, e o rio violento lá embaixo, e ela ficou muito amedrontada, não conseguia atravessar sozinha, ficou paralisada. Mas de repente, para ao lado dela, um leão, forte, grande, como ela nunca tinha visto antes um leão daquele jeito. E então a formiguinha, ela muito esperta, ela pulou nas costas do leão. E junto com o leão, atravessou aquela ponte amedrontadora. Quando chegou do outro lado da ponte, lembre que é uma fábula, eles conversam, os animais. Ela virou para o leão e disse: opa, nós dois fizemos essa ponte tremer, hein? O leão é Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Nós temos que atravessar a ponte da amargura, a ponte do ressentimento. Nós precisamos atravessar esta ponte. Às vezes, ressentimento com o irmão, com a esposa, com o marido, com o filho, ou na nação. Nós temos que atravessar a ponte da amargura. O nosso inimigo, ele é muito sábio. E ele não quer que nós abandonemos a amargura. Ele quer que a gente continue dentro do nosso coração, deixando que o fel da amargura nos corroa por dentro. É isto que o nosso inimigo quer, porque ele quer nos anular. E ele não quer que nós cumpramos o mandamento de Jesus. Ele quer que a gente continue construindo muros. Ele não quer que a gente atravesse a ponte. Ele amedronta a gente de 1001 maneiras. Então, para nós só há um caminho. Só há um caminho. É nós nos abraçarmos ao leão da tribo de Judá, que é Jesus, para nós atravessarmos a ponte. E nós dizermos para Jesus: vem Jesus, vem, entra no meu coração. O Senhor é o leão da tribo de Judá. Destrói a amargura, que eu possa valorizar a minha mulher, que eu possa valorizar o meu marido, que eu possa valorizar os meus filhos, que eu possa valorizar os meus pais,
que eu possa valorizar os meus irmãos da nação brasileira, que eu possa oferecer e receber perdão também, Senhor Jesus. Vem, Jesus, me ajuda a atravessar esta ponte, Jesus. E tenha certeza, meu querido irmão, que Jesus vai atender você. Se você abrir o teu coração, Ele vai limpar da amargura. E assim como Ele te perdoou, você vai também poder perdoar os outros. E assim crescermos em 2023. Crescermos no amor ao próximo. Porque assim conhecerão que nós somos discípulos de Jesus. Aquele que lá no alto da cruz também ofereceu perdão. Todos conhecerão assim que somos discípulos de Jesus. No nome dele, amém. Nós vamos cantar um hino, e durante esse hino nós temos esse ambiente de podermos nos voltar a Jesus. Eventualmente, se houver alguma desavença, talvez você que nos visite pode achar estranho o pastor dizer que pode haver desavença aqui, mas então já é bom que você nos conheça. Nenhum de nós é perfeito, mas há algo que nos une, o amor de Jesus. E é isso que nos habilita a construirmos relacionamentos saudáveis, reconciliação. Então quero convidar você a ficar em pé. Se você quiser, pode ficar em pé. Uhum. O momento, se você quiser ir até um irmão, se você precisa pedir perdão, se você precisa se reconciliar. Momento também que nós trazemos os nossos dízimos, ofertas, nossas contribuições como uma forma de partilha. Que durante esse hino seja um momento da presença de Jesus no coração da gente, nos impulsionando. Muita vez
não te des por insultado, mas responde com agrado, mas responde com agrado, vence pelo amor, não te irrites, mas tolera, com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, sentimentos orgulhosos, não convém a criminosos, não convém a criminosos, salvos pelo amor. Ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho desse amor, desse amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina o amor. Você pode sentar. Eu quero convidar o presbítero Kleber e o presbítero Arthur para estar aqui à frente. E quero convidar também o pastor Guerra para estar aqui à frente. No conselho da igreja, nós fazemos uma eleição para compor, então, a estrutura do nosso conselho. Na nossa Constituição, o pastor é o presidente do conselho e o Kleber foi reeleito vice-presidente do conselho e o Arthur, secretário do conselho. É uma surpresa para nós isso do Arthur. E nós queremos então dar a posse, né, e orar pelos nossos irmãos. Eu vou pedir que o pastor Guerra, o nosso sênior, nos conduza nessa oração. Quero convidar você para estender a tua mão direita aqui na direção dos irmãos, abençoando a eles também. Querido Pai, bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela vida destes irmãos, pela vida do Kleber, pela vida do Arthur. São homens que têm colocado os seus dons, os seus talentos ao teu serviço, servindo a igreja. Então, muito obrigado, Pai, pela eleição deles para comporem a diretoria do conselho desta igreja. E aqui, como igreja, nós os abençoamos no teu nome e pedimos, Senhor, que não falte a eles a tua graça, tua bondade, o teu poder e também a nossa companhia, a companhia de toda a igreja. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Lembrando que hoje a diaconia tem então a eleição para a sua estrutura. Tá? Então, logo após o culto, peço que os diáconos que estão com o seu mandato, né, que permaneçam para nós então procedermos à eleição da diretoria de diaconia. Está conosco um casal que veio de longe, vieram do Canadá, pastor Rafael Franco e a Fabi. Fique em pé, eu sei que é constrangedor, a gente nunca faz isso, mas é a primeira vez que a gente vai fazer isso. Para quem não conhece, pastor Rafael
pastor aqui na igreja, e ele está no Canadá num projeto de mestrado em teologia no Regent College. Está com a sua esposa aqui, a Fabi, é estrangeira, ela é de Minas Gerais. Então, bem-vindos, muito feliz de tê-los aqui, tá bom? Então, depois, quem não cumprimentou, depois vai poder cumprimentá-lo. Vamos ficar todos em pé e receber a bênção. Antes de dar a bênção, eu queria dizer a você o seguinte, que o vidente de Apocalipse, apóstolo João, ele viu lá diante do trono do Cordeiro pessoas de toda raça, de toda tribo, de toda língua, gente diferente, estava lá diante do trono do Cordeiro, louvando e bendizendo a Deus, viu? Está lá no Apocalipse, e você estará lá também, diferentes, mas lá estaremos todos juntos. Recebam a bênção. Que a paz de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo sejam com você, seja também com a tua família, seja com toda a igreja de Deus, o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e até o dia da manifestação em glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém.